Um dos grandes problemas das empresas hoje em dia é identificar e selecionar talentos, seja pela entrevista mal elaborada ou até mesmo pelo perfil do avaliador. A questão é que muito comum é você ver profissionais exercendo cargos que não têm nada a ver com as suas competências. Mas qual a maneira certa de selecionar e identificar o potencial de um funcionário? E quem vai dar um curso agora para dar essas dicas é a Luana Paladino, que está aqui com a gente para bater um papo. Olá, Luana, Olá, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Você já tem que saber, na hora que você vai sentar para conversar, para entrevistar, tem alguns pontos que são chaves para você identificar o perfil desse candidato, né? Sim. Por onde começar, Luana? Bom, a proposta é que você já tenha previamente um roteiro de entrevista, um mapeamento das competências que você deseja investigar nesse profissional. Seja comunicação, liderança, relacionamento pessoal, trabalho em equipe. A ideia é que você já tenha ali os indícios de comportamento que você deseja compreender se ele possui ou não. E a partir disso estruturar uns questionamentos apropriados e bem investigativos para compreender se nas experiências recentes que ele teve em outras empresas, ele de fato tem isso bem desenvolvido para poder colaborar nesse novo cargo que ele vai ocupar na empresa. Agora acontece, como a gente mencionou, de você acabar vendo determinadas pessoas que você vê que tem um potencial muito grande, mas acaba não conseguindo desenvolver dentro da empresa. Ela pode estar no lugar errado. Talvez na empresa certa, mas no lugar errado. Sem dúvida. Aí cabe ao gestor de pessoas, tanto o profissional de RH quanto o gestor direto desse profissional, identificar isso. Às vezes uma alocação para uma outra área, para um outro cargo, ou ainda desenvolver, né, o treinamento, o desenvolvimento baseado em competências que já foram lá utilizadas no momento do recrutamento desse profissional. E também a avaliação de desempenho por competências, que são vários instrumentos de RH que colaboram para você compreender se ele está, de fato, no local certo e pode ser desenvolvido o seu potencial. Qual é a maneira de identificar que aquele funcionário tem um potencial que vai além do que ele está conseguindo desenvolver naquela função que ele exerce? Perfeito. Uma das principais técnicas de RH, um dos principais projetos, é a avaliação de desempenho. Ali você vai também fazer um diagnóstico preliminar do que o cargo precisa e você vai comparar o que esse profissional entrega efetivamente frente ao cargo que ele está ocupando. E aí você consegue mensurar e trabalhar a fim de desenvolvê-lo para o próprio cargo que ele está hoje ou para um próximo cargo. E o que você observa que é o maior erro ou falha na hora de selecionar pessoas? Existem inúmeras formas errôneas aí de identificar isso num processo de seleção. Uma delas é o profissional que está realizando a entrevista não estar conectado com o profissional, né, com o candidato. Às vezes fazendo perguntas mal formuladas, às vezes estar mais nervoso, mais ansioso que o próprio candidato. Isso interfere largamente na seleção. Então, você tem que facilitar esse processo para que o candidato fique tranquilo, fique o mais natural possível e para que passe as informações de forma transparente, né? Não acreditamos mais em fórmulas mágicas de seleção, em processos padronizados, robóticos, porque isso não funciona para ambas as partes. Né? Você tem que permitir que o candidato mostre quem verdadeiramente ele é, sem trazer respostas prontas, porque você não quer saber isso, né? Você não vai questionar dessa forma. Então, esse cenário favorável é que você consegue, de fato, conhecer melhor cada candidato. O processo seletivo em si, ele já é uma coisa tensa. Né? Não tem como, assim, principalmente para quem está ali tentando uma oportunidade de emprego, já é uma coisa que te deixa bastante tenso, assim, nervoso. Então, a pessoa que está fazendo esse processo seletivo, também cabe a ela tentar fazer com que o seu selecionado, o seu candidato, consiga relaxar durante esse processo seletivo, que de repente ele pode até mostrar mais ainda o potencial que ele tem se ele estiver mais tranquilo, mais relaxado, né? Exatamente. Existem algumas técnicas, quebra-gelo, né? Algum momento ali inicial para você realmente quebrar esse clima tenso e conseguir que o candidato, novamente, mostre tudo que ele sabe, o que ele pode fazer na sua empresa. Você falou que tem que mencionar, tem que avaliar as competências de cada um. O que seriam essas competências? Isso. Podemos trabalhar com competências técnicas e competências de comportamento. Então, as competências técnicas é o que você habitualmente já busca no currículo e geralmente você vai trabalhar isso no processo de seleção, né? Uma questão bem clara. Você vai trabalhar inglês, um conhecimento, uma linguagem de programação, um conhecimento de redação, um conhecimento técnico em vendas, enfim. Já a parte comportamental, que é o que nós vamos focar melhor e mais profundamente no nosso curso, vamos trabalhar com comunicação, liderança, relacionamento pessoal, trabalho em equipe, administração de conflitos, ou seja, todos aqueles requisitos de comportamento que você inevitavelmente vai ter que executar na hora do seu cargo, na sua empresa,
E a gente tenta trabalhar isso também no momento da seleção, explorando que indícios de comportamento podem traduzir se aquele profissional tem aquilo ou não bem desenvolvido ou se ele pode vir a desenvolver essas qualificações comportamentais. Quando nós falamos de qualificações para trabalhar em determinadas áreas, isso também tem que ser levado em consideração quando você vai escolher quem vai ser o avaliador, quem que vai selecionar, recrutar essas pessoas. Perfeito. Como deve ser o perfil do avaliador? Com certeza. Nós sempre recomendamos que participem desse processo de entrevista sempre o profissional de RH, pode ser no mesmo momento ou em momentos secundários, né, momentos paralelos, para que ele investigue todo esse aparato comportamental e o gestor da área que venha para entender um pouco melhor a parte técnica. E aí, mas a um ao outro, né, sendo os dois profissionais, é importante que esteja preparado para esse momento, que conduza o processo de forma tranquila, com um roteiro. A gente não fala em roteiro uma coisa robótica, mas sim uma base para que você consiga evoluir. Afinal de contas, você, enquanto entrevistador, está conduzindo o processo e tem que fazer da melhor maneira possível. Então, respeito, tranquilidade, ética, né, empatia com quem está sendo entrevistado, acho que são qualidades muito importantes para o entrevistador. O que pensar na hora de formular um roteiro para uma entrevista? O foco é na organização e no cargo que você está buscando. Então, você tem que entender que experiências, que qualificações, que comportamentos aquela empresa precisa, que valores aquela empresa tem, qual é a sua missão, sua visão, né, suas estratégias organizacionais e o que aquele cargo efetivamente precisa. Né? O cargo, o ocupante vai se adequar ao cargo e não o contrário. Então, a gente tem que entender quais são os requisitos técnicos e comportamentais do cargo e aí formular, fazer um mapeamento dessas competências, tanto técnicas quanto de comportamento, para conduzir um processo da melhor maneira possível. Avaliar a página nas redes sociais desses candidatos é válido também? Olha, uma técnica complementar, né? A entrevista que nós estamos falando até agora é a técnica mais utilizada, mas também não recomendo que seja única, né? Você pode fazer uma dinâmica de grupo, pode aplicar uma avaliação de perfil profissiográfico, que é um instrumento feito somente por psicólogos, e também entender um pouco mais essa dinâmica da vida pessoal. Claro, com muita moderação, né? Porque o profissional ele tem direito de ter uma vida pessoal, com seus desejos, seus intuitos, mas você pode dar uma passadinha lá também para compreendê-lo um pouco melhor. Querida, olha só, quero que você deixe então um recado para quem quiser participar do curso, pode usar aqui a câmera 2 contigo, faz um convite então, de repente as pessoas estão querendo dar uma mexida no quadro de funcionários, estou falando para mandar ninguém embora não, mas só tirar de um lugar, botar no outro, onde vai funcionar melhor, né? E atrair novos profissionais, exatamente. Né? Então você, profissional de RH ou gestor, que queira aperfeiçoar suas técnicas de entrevista, de seleção, desenvolveremos o curso essa semana, de terça a quinta, das 19 às 22 horas, nos 3 dias, para falar um pouco mais, discutir, refletir sobre as melhores técnicas de seleção. Aguardamos por vocês. Muito bom, querida. Obrigada, sucesso. Obrigada também. Obrigada pela presença. Muito obrigada pela oportunidade. Agora